Salmo 133. Pode aumentar, por favor? Ou colocar no retorno, que eu não estou conseguindo me ouvir. Muito obrigado. Salmo de número 133. Para continuarmos nossa série de mensagens nos Salmos de Romagem, preste atenção, com bastante fé, com esperança, na leitura da palavra do Senhor. Diz assim, Cântico de Romagem de Davi. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos orar nesse momento? Ó Senhor, seja adorado pelas nossas vidas, ó Pai. Nós cantamos ao Senhor, juntos, dizendo que alto erguemos um louvor ao Senhor. Sabemos que a Tua criação já te louva. Sabemos, ó Deus, que o Senhor criou todas as coisas para o Teu louvor. E nós aqui nesta manhã estivemos, ó Deus, portanto, também te louvando, entoando e agradecendo o Teu santo e bendito nome, ó Pai. Também, ó Deus, pedindo a Tua bênção, para que o Senhor derrame paz sobre o Seu povo, de forma, ó Deus, que venhamos a ser conduzidos pelo Senhor, a nos voltarmos para o Senhor sempre, ó Deus. E neste momento, ó Deus, onde a Tua palavra foi lida, esteja com o nosso coração e mente, para aprendermos da Sua santa e bendita palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, rumo a Jerusalém, os israelitas caminhavam. E naquela caminhada eles precisavam de ajuda, eles precisavam de companhia, eles precisavam de suporte. E eles contavam, portanto, com os membros de sua família, mas eu fico imaginando, assim como pessoas que saem de suas casas rumo a um estádio de futebol e quando chegam lá, há mais pessoas de várias partes da cidade juntas. Eu fico imaginando aquelas pessoas, ao se aproximarem de Jerusalém, começarem a se encontrar umas com as outras. E às vezes podendo até se lembrar, olha, ano passado você estava aqui, eu lembro de você. E elas podendo se reencontrar, aproveitarem, desfrutarem da companhia uma das outras, e ali juntas louvarem o nome do Senhor. Este cântico, este salmo, fazia parte do repertório dos peregrinos, dos israelitas, que rumo a Jerusalém, capital de Israel, poderia louvar e ali festejar uma das festas judaicas. Nós hoje podemos entoar este salmo, podemos ler este salmo, podemos orar com este salmo, entendendo que estamos também numa caminhada a Jerusalém celestial. E precisamos uns dos outros, não só precisamos, mas é abençoador termos uns aos outros. É isso que o Salmo vai falar, sobre a bênção da união fraternal. A bênção da união fraternal. Olha o primeiro verso. O primeiro verso diz o seguinte, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. O salmista começa o seu salmo já apelando para a experiência. Porque esta palavra traduzida como ó, essa interjeição, esta exclamação, poderia ser também traduzida vejam, eis, olhem, saibam. Então, é como se o salmista estivesse dizendo, nós sabemos o quão bom é estarmos juntos, sabemos como é bom estar em festa, sabemos como é bom estar reunido com alguém. Então ele olha para aquelas pessoas, ele olha para a sua vida, ele olha para a realidade e exclama, olhem, eis que isso que nós vemos e experimentamos é real, é verdade. Nós nos regozijamos, nos deleitamos, nós temos alegria
na companhia de outras pessoas. Então a primeira coisa que o salmista faz é apelar para esta realidade. E eu tenho certeza que você é alegre no meio de pessoas, no meio da sua família, numa festa de aniversário, numa festa de casamento, num churrasco, numa programação da igreja. Nós somos alegres. E esta é a realidade, isso é verdade. E depois ele cita duas coisas a respeito desta união fraternal. Ela é boa e ela é agradável. Nós podemos, portanto, experimentar como faz bem estar com outras pessoas. Isso significa aquilo que ele quer dizer como bom, é benéfico, faz bem. Nós podemos saber e experimentar que, por vezes, a nossa vida apronta com a gente. Às vezes no trabalho não está indo tudo bem, às vezes na nossa família tem algum problema, às vezes acontecem coisas que nós não gostamos e nos entristecemos. E nesses momentos difíceis, o que o salmista está dizendo é que é benéfico, é abençoador estarmos reunidos com irmãos. Porque nesses momentos nós somos suportados, nós somos acolhidos, nós somos abraçados. Então é benéfico, é abençoador estar entre irmãos. É também agradável estar entre irmãos. É algo gostoso, é algo delicioso. Não deve ser algo custoso, não deve ser algo difícil de querermos e fazermos. Na verdade, olhem como é bom e agradável estar unidos com os irmãos. Habitar com os irmãos, ou viver unidos com os irmãos, como o salmista diz aqui, é muito abrangente. Isso pode começar dentro de sua casa, na sua família, onde por vezes nós negligenciamos a bênção de termos família, de termos um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, de termos pessoas morando dentro de nossa casa. Dentro da sua casa você pode já valorizar e reconhecer e desfrutar da bênção de ter irmãos, família junto com você. Mas isso não se aplica só ao contexto do lar. Mas assim como em um salmo é dito que até mesmo Deus faz com que os órfãos e as viúvas vivam em família. Dentro da igreja nós temos esse ambiente de acolhimento, esse ambiente bom e agradável, para habitarmos juntos. Viver juntos é como se morássemos juntos, como se habitássemos juntos. E é lógico que na sua mente deve ter vindo, olha, morar por vezes a gente se chateia, né, uns com os outros. Quando a gente mora com alguém, acontecem algumas coisas ruins, isso acontece mesmo. Mas o que o salmista quer destacar e enfatizar é a bênção, e como é agradável estar unido com irmãos, estar junto de pessoas. Então, o que o Salmo basicamente quer nos dizer, a mensagem principal é a bênção da união fraternal. E eu queria encorajar você a reconhecer isso e querer desfrutar disso, participando de nossas programações, estando conosco, não só nos cultos, mas também nas programações que a igreja realiza. Então, depois de dizer e de afirmar que é abençoador estar com irmãos, o salmista começa a dar exemplos, ilustrar, exemplificar para os leitores o que é esta bênção, como que é esta bênção. E aí, a partir do verso 2, a gente vê a primeira ilustração, a primeira comparação. E no verso 2 é dito o seguinte: é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. A primeira ilustração, comparação dentro desta... Bom, a gente tem uma comparação aqui, que é a do óleo.
viver unido com os irmãos é como óleo. Esta é a primeira comparação. Dentro desta comparação do óleo, o salmista usa dois ambientes. Nós podemos perceber dois ambientes aqui. O primeiro é pensando numa festa, pensando num banquete, pensando num jantar farto. Porque nós vemos, por exemplo, no Salmo 23, o salmista dizendo: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo. Nós vemos, por exemplo, em Eclesiastes, o sábio dizendo: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Nestes dois versos de Eclesiastes, nós vemos um contexto de festa. Pessoas comendo, se alegrando, bem vestidas e sendo ali ungidas. O óleo hoje não é mais usado nestas ocasiões, mas era como se fosse um cumprimento, uma recepção boa, calorosa, interessada. Então as pessoas que chegavam num ambiente e eram ungidas, elas sabiam que estavam sendo bem recebidas naquele local. E naquela festa, nós gostamos de festa. Inclusive nós cristãos, até mesmo estamos tristes de não poder ter um cafezinho após o culto, de não podermos ter um alimento após as programações, que a gente gosta dessas coisas. A gente gosta, depois de uma programação, ter esse momento de comunhão. Acontece, é o tempo que nós estamos vivendo atualmente. Mas está na nossa memória a bênção e as boas oportunidades que temos de estarmos unidos. E não somente nas programações, mas como é abençoador por vezes, termos contato durante a semana com membros da igreja, com irmãos da igreja, sermos convidados e convidarmos pessoas para estarem em nossas casas. Então, a primeira imagem do óleo aqui como abençoador e agradável é dentro de uma festa, com boa companhia, com boa comida, um ambiente legal, um ambiente de conversa, um ambiente para cima. Esta é a imagem que o autor, o salmista, está dizendo aqui. E a segunda imagem, que é a da barba de Arão, que desce para a gola de suas vestes, nos remete à consagração de Arão como sacerdote de Israel. Em Êxodo, capítulos 29 e 30, fala dessa consagração, e ele ali é ungido com óleo. E aquele sinal apresenta e o ordena e o consagra para aquele ministério, para aquela função, para aquele ofício. Então, a imagem que é trazida através desta unção de Abraão é do culto, é do ritual, é da liturgia. Então, há a imagem da festa e há a imagem da liturgia, do ritual litúrgico. São dois contextos diferentes, não é mesmo? Afinal, uma festa não é semelhante a um culto em todas as coisas. Mas há uma coisa que pode ser parecida e semelhante nestas duas esferas, nestes dois ambientes. É que, ainda que estejamos alegres, ainda que estejamos animados em estar nestes contextos, a questão é que nós nos sentimos parte de uma família quando estamos ou em festa ou em culto. Sentimos parte de um grupo. Nós somos daquela mesma galera, daquela mesma família, daquele mesmo grupo, seja numa festa, seja num culto, porque podemos ali e estamos ali com o mesmo objetivo, seja de festejarmos ou cultuarmos, seja de comer uma pizza ou de estarmos aqui louvando e fervorosamente orando ao Senhor. São contextos diferentes, mas o sentimento de fazer parte daquilo, de ter o mesmo objetivo, de ser família, existe em ambos os ambientes. Nós nos sentimos parte deste grupo. Então, o símbolo do óleo como esta bênção que
como este cumprimento, esta recepção na festa, nos faz sentir parte daquele grupo. E o símbolo do óleo, como esta consagração do sacerdote Arão, também nos lembra de uma liturgia, e que estamos ali com o mesmo objetivo de adorar e louvar ao Senhor. Só que falando especificamente agora sobre o óleo que é usado para ungir Arão, e que desce para sua barba, e desce, como o verso diz, para a gola de suas vestes, é que nas especificações do manto sacerdotal, lá em Êxodo, nós vemos que no peitoral do manto sacerdotal, estava registrado o nome das 12 tribos de Israel. Então, o que nós podemos pensar acerca desta bênção, desta unção, é que a unção que vem de cima para baixo, que vem do alto para nós, atinge o povo do Senhor, atinge a igreja de Deus, atinge todos aqueles que confessam o nome de Cristo Jesus, atinge as tribos do Senhor espalhadas pela face da terra. O Israel de Deus, em todos os cantos do mundo, são atingidos por esta bênção, são atingidos por esta unção, por isto que é agradável e bom. A primeira comparação é isso, é nos sentirmos parte de uma família, é termos o mesmo objetivo ao cultuar a Deus, e sermos abençoados pelo próprio Deus como seu povo e seu rebanho. E a segunda comparação que o salmista usa está no começo do verso 3, que é a do orvalho. Ele diz o seguinte: é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Geograficamente, é inimaginável ou impossível que o orvalho, aquela aguinha da manhã, sabe? Que quando você está no acampamento, quando você está num sítio, numa chácara, você acorda às 7 horas da manhã, porque depois vai ter palestra, ou você quer aproveitar o dia, e aí você vê que a graminha está meio molhada. Aquilo pode ser um orvalho. Mas o orvalho do Hermon, é inimaginável que ele alcançasse os montes de Sião, porque um está no extremo norte e o outro está no sul. Mas aqui não é a realidade geográfica das coisas, mas a realidade teológica das coisas. Porque o Monte Hermon, aquilo que aconteceria lá poderia abençoar o povo de Sião, de forma de cima para baixo. O que o salmista está repetidamente falando aqui, seja com o óleo, seja com o orvalho do Hermon, é que há uma bênção que vem do alto e nos atinge. Seja simbolizado pelo peitoral de Arão, com o nome das 12 tribos, ou seja simbolizado pelo nome Sião, que significa o povo de Deus. Acontece que vem uma bênção do alto, de Deus, de Yahvé, para o seu povo, sendo assim abençoados. Como ele abençoa? Ele abençoa deixando sua igreja fértil, deixando sua igreja refrigerada, não sei se foi boa essa palavra, mas com refrigério é melhor, deixando sua igreja jubilosa, deixando sua igreja alegre, feliz, em paz, com harmonia, mesmo diante das dificuldades, que elas realmente existem. Mas vem este orvalho, isto que rega a terra, isto que faz com que a terra dê frutos, isto que faz com que a terra seja viva, seja fértil. É isto que vem do nosso Deus. Vem a bênção de sermos vivificados, fortalecidos, renovados. E isso acontece na comunhão dos santos. Isso acontece no meio da igreja. Isso vem de Deus do alto e nos atinge poderosamente. E vivemos assim, numa união boa e agradável. Quando esse orvalho não cai
A Bíblia usa ilustrações do orvalho. Quando ele cai é bom, quando ele não cai não é bom. É, por exemplo, quando no profeta Oséias está registrado que o orvalho de Israel não caiu, e por isso não entregou. Israel era comparado com um orvalho que não caía, e por isso não vivificava, não permanecia, não era vivo, não era fortalecido. Porque eles estavam sendo infiéis, eles estavam idolatrando, eles estavam em adultério espiritual. E esta cena, isto, nos faz perceber como é bom, como é abençoador termos um orvalho que cai. Um orvalho que vem do nosso Deus. Um orvalho que nos dá vida, um orvalho que nos dá força, um orvalho que nos faz perseverar, unidos em comunhão. E isso alcança a Sião, isso alcança o povo de Deus. E após o salmista dizer o seu ponto principal, que é a bênção da união fraternal, após ele comparar esta união fraternal com o óleo e com o orvalho, ele termina o salmo dizendo a respeito do que atesta isso, do que faz isso. Olha o que é dito no final do verso 3. Ali, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Em Sião, ali significa que no meio do seu povo, Deus age, Deus se faz presente, Deus abençoa, Deus derrama graça, Deus derrama misericórdia. Ali, em Sião, no meio do seu povo, Deus age, Deus faz. Ele ordena a sua bênção. Irmãos, como é bom poder fazer parte de uma família, de um grupo, de um corpo, que é abençoado pelo Deus Criador dos céus e da terra, que é protegido pelo Criador de todas as coisas, que é alcançado pelo Redentor, que é acompanhado pelo Espírito Santo. Como é bom fazer parte de um grupo que não está órfão, de um grupo que não está sem líder, sem Deus, sem companhia. Como é bom fazer parte deste grupo onde ali, onde aqui, há a bênção do Senhor. Há o poder de Deus em nosso meio. Ele não somente ordena a sua bênção, como Ele dá vida para sempre. O próprio Yahvé, o próprio Senhor Deus causa isto, faz isto, ordena, declara. Ele sim pode dizer: eu declaro que no meio de vocês haverá bênção, haverá vida. E esta vida para sempre, juntamente com o início desta sentença aqui, onde ele dizendo ali a bênção, nós podemos pensar primeiro que há um desfrute que podemos sentir desde já. Há um prazer, uma alegria, uma esperança, um regozijo, uma felicidade que podemos sentir aqui e agora, juntos, uns com os outros, no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo, porque aqui o Senhor ordenou sua bênção. Então nós vivemos esperançosos e alegres com os nossos irmãos aqui. Mas não somente nos faz olhar para o já, mas nos aponta para aquilo que ainda não aconteceu, que é a redenção de todas as coisas. Quando Cristo Jesus voltar e redimir e restaurar toda a criação, e julgar todas as pessoas, e nos levar com Ele como seu povo, ali, meus irmãos, haverá uma união perfeita, haverá uma união sem lágrimas, sem pecado, sem mal entendido, haverá uma união gloriosa do corpo de Cristo,
todos nós, como num rico banquete, como numa união, como numa festa, poderemos viver alegres eternamente. Uma alegria que não passará. Uma esperança um amor que continuará, que permanecerá. O amor permanecerá. Meus irmãos, quando nós vemos este versículo e percebemos que aqui Deus nos abençoa, mas Ele não abençoa somente para esta vida, mas para sempre nós podemos olhar para a eternidade e termos esperança, termos alegria, e desde já experimentarmos isto. Eu quero fazer algumas perguntas para você. Você reconhece o benefício de estar entre irmãos? Ou você negligencia isso? Porque se você reconhece esse benefício, você fará de tudo para estar com os irmãos. Você fará de tudo para se beneficiar disso. Você se esforçará para estar junto com os irmãos. Eu sei que há dificuldades, eu sei que há dias mais cansativos, eu sei que há semanas mais tensas, mais nervosas, eu sei que há episódios mais traumáticos, mas se nós reconhecemos o benefício e como é agradável estarmos entre irmãos, nós faremos de tudo para isso. Nós ficaremos atentos a quando as coisas vão acontecer. Nós pediremos ajuda para participar, ofereceremos ajuda para que outras pessoas participem. Sobretudo, nós estaremos aqui não como juízes, mas como pessoas que estão aqui para desfrutar de uma união, de um momento agradável, de um momento bom, abençoador. Eu quero dizer para você, não negligencie a bênção da união fraternal. Não viva um cristianismo sem o corpo de Cristo. Não viva de forma com que você ache que você, um evangelho em si mesmado, um evangelho onde você se basta. Não. O corpo de Cristo é uma bênção. É uma bênção até mesmo para momentos em que somos confrontados. Porque é claro que é chato, é ruim, por vezes, como o autor aos Hebreus diz, no primeiro momento de disciplina a gente não acha legal. Mas depois a gente vê a bênção disso. E o ambiente, e o corpo de Cristo, a união fraternal, também é abençoadora nesse sentido. Quando somos abraçados ao pecarmos, quando somos abraçados ao errarmos, e podemos continuar firmes em união fraternal. Então você reconhece isso? Você quer isso? Você deseja isso? Ou você acha que você se basta, vive um evangelho em si mesmado? Este não é o evangelho da Bíblia. Evangelho sem corpo de Cristo. Acreditar em Cristo e não acreditar em seu corpo não é o que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia nos apresenta o evangelho em comunidade, entre irmãos, entre família. E você compreende que é do Senhor que vem esta bênção? Entendendo que, ainda que haja dificuldades, adversidades, divergências, diferenças, você entende que há um Deus, que é o mesmo Deus de todos que estão aqui, que alcançou salvadoramente aqueles a quem Ele quis. E, portanto, somos parte da mesma família, ainda que nos diferenciamos em algumas coisas, mas temos o mesmo Deus. E entendendo isso, você passa a enfatizar e destacar mais aquilo que une a igreja do que aquilo que por vezes pode nos divergir, para que dissensões, brigas, mal-entendidos deixem de existir.
se atenuem, se minimizem. Porque por vezes a gente mais presta atenção em nós, naquilo que achamos que é o certo, naquilo que somos, naquilo que recebemos, do que no Deus que nos dá esta bênção. E como Ele tem interesse de abençoar todo o seu povo. E nós, sabendo disso, querendo isso, entendendo isso, também proporcionaremos que esse ambiente seja em harmonia, em paz, em alegria. Parando de enfatizar e destacar os erros, colocar lupa somente naquilo que não te agrada, ampliar só as realidades que você não concorda, em vez de olhar para Yahvé, aquele que do alto derrama sua bênção sobre todos os seus filhos, sobre todo o seu povo, sobre todo Sião. Por último, uma última questão que eu queria fazer para você, você desfruta desde já desta comunhão, como um sinal daquilo que nós desfrutaremos de maneira perfeita na eternidade, porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Nós precisamos ter este olhar fito na eternidade, naquilo que poderemos experimentar de maneira perfeita no céu. Que você também possa dizer: vejam como é bom e agradável estar aqui unido com os irmãos. Que você também possa perceber e desfrutar da bênção da união fraternal.